Paulo mostra que Jesus liberta a gente de várias formas. A primeira forma de libertação é em relação ao pecado. No capítulo 1, ele fala assim no verso 4: o Senhor Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus nos libertou dos nossos pecados, em primeiro lugar, quando ele morreu na cruz e levou sobre si o preço dos pecados de toda a humanidade, os meus, os seus, de todo mundo. Mas ele também libertou a gente da maldição da lei. No capítulo 3, no verso 13, ele fala assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo explica aqui que a lei é perfeita, ela é pura, mas ela é impossível da gente cumprir, porque lá em Deuteronômio 27, verso 26, está escrito isso que ele fala aqui no verso 10: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Se você começar praticando toda a lei, mas de repente tropeçar em um só mandamento, por mínimo que seja, você já quebrou a lei, e com isso você se tornou maldito, por causa do que está escrito aqui. Mas ele fala: Jesus se fez maldição no nosso lugar, porque em um outro pedaço lá da lei está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro podia ser uma cruz, podia ser uma árvore em que a pessoa foi pendurada para morrer enforcada. Madeira é um tronco, ou algo feito com um tronco. E Jesus se tornou maldição porque ele foi pendurado no madeiro. Mas Jesus não liberta a gente só do pecado e da maldição da lei. Ele liberta a gente também do nosso egoísmo. Olha o que está no capítulo 5, verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Carne é o nosso desejo pecaminoso, é o desejo da nossa natureza, é o nosso próprio egoísmo. E quem está em Jesus, quem já deu a vida para ele e recebeu em troca a vida dele para ficar no nosso coração, já crucificou o próprio egoísmo. E a cada dia vai se tornando menos egoísta, vai recebendo de Deus essa capacidade para ir sendo transformado e se tornando assim, parecido com Jesus. E ele também libertou a gente do mundo. Está no capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo quer dizer esse sistema mundano, o sistema que governa o nosso planeta, esse modo de pensar, esse modo de ver a vida. E quando a gente recebe Jesus no nosso coração, a gente começa a enxergar esse sistema no qual a gente está mergulhado e que antes fazia todo sentido e a gente às vezes até achava que era invisível, mas a partir do momento em que Jesus abre os nossos olhos, a gente começa a perceber como isso é nocivo, como isso pode fazer mal para nós e para as outras pessoas, como isso é até mesmo diabólico. E a gente passa a ser crucificado para esse sistema. E já que Jesus liberta a gente dessas coisas todas, a gente deve viver essa liberdade de duas formas, com amor e com pureza. Olha o que está no capítulo 5, dos versos 13 a 15. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao egoísmo. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Esse é o amor que deve orientar, que deve governar o nosso modo de viver. Mas ele, a partir do verso 16, continua falando a respeito da pureza. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, com letra maiúscula, quer dizer, o Espírito Santo. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, que são discussões, confrontos, facções, que são divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa então deve ser a marca da igreja de Jesus, nós, seu povo. Mas é com tristeza que eu digo que a gente consegue ver nas igrejas muita discussão, muita briga por causa de besteira, coisas que podem até ser importantes isoladamente, mas diante de outras coisas muito mais importantes, perdem
perdem o tamanho, perdem a dimensão. A gente tem muito mais motivo para ser unido do que motivo para ser separado. O amor de Jesus que nos une, que fez com que todos nós fôssemos salvos e resgatados por causa dele e de mais ninguém. Não foi por causa do meu pastor, ou o seu padre, ou o bispo fulano, ou o apóstolo Beltrano. Não foi nenhum desses que morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você e por mim foi Jesus. E ele é motivo suficiente para manter a gente unido.